Voltei, minha gente, olha eu aqui de novo. Tava com saudade de vocês, eu sei que vocês de mim, alguns pedidos, né? Thaís Maria e Companhia Limitada. E aí voltei, escolhi voltar de galera, voltar numa live de 4. Porque eu não ia perder a piada, né? Quem me conhece sabe que essa piada é minha e eu não perderia. Então vamos hoje conversar sobre terapia tântrica. O que é, o que não é, o que deixa de ser. E aí, sextar, já que estamos em casa, sextar de uma maneira gostosa. Por isso convidei 3 amores da minha vida, 3 terapeutas lindos de viver, que eu vou convidar agora, porque eu já vi que eles já entraram. Oi, Camila! Deus, sou eu aqui de novo, chamando para essa live de 4, que vai ser gostosa, porque com certeza não é uma live de 4, né? É uma live de muito mais pessoas, porque vocês vão estar aqui com a gente. E sem mais delongas, para a gente aproveitar o tempo, porque é uma live de 4 em 1 hora, então esse período é muito rápido, vou convidar eles aqui, tá? E nesse meio tempo, aproveita e vai chamando os amigos. Clica aí no aviãozinho e... Bea, quase te chamei aqui, amiga. Mas você... A Mara, minha linda. Então vamos chamando os amigos, passando o aviãozinho, porque já que nós estamos em casa, né? Ai, gente, vamos... Olha, entraram todos de vez. Ai, que delícia! Boa noite a todos. E aí, como estão, meus lindos? Nessa live de 4, primeira vez de todo mundo, né? Numa live de 4? Minha primeira vez, viu? Confesso. A minha primeira vez. Tranquilo? Adoro todo mundo de primeira vez comigo. Olha que delícia, que responsabilidade também, né? Então, vou começar pedindo que vocês se apresentem. Vamos fazer aí por ordem alfabética. Então, Atibala, pois é, bendita sou eu entre os Chivas. Ai, deusa maravilhosa. Oi, gente. Boa noite, eu sou Almir, sou Atibala, terapeuta tântrico como os meninos aqui. E é um prazer, muito obrigado pelo convite. Então, ai gente, eu fugi do colégio. Mahaprabhu agora, né? M? Ou é o G? O A foi mais Você pode falar Marra, fala aí. Marra, que é o mais velho entre Então, rapazes aqui de terapeuta tântricos. eu sou o Jorge Mahaprabhu, sou um terapeuta de práticas integrativas, mas a base do meu trabalho é o Tantra que eu carrego, né? Então eu sou um terapeuta corporal tântrico. E prazer imenso, na minha primeira vez de 4, com essas figuras magníficas aqui. Gratidão, Lene, pelo convite. Gratidão, prazer, Atibar, falando pela primeira vez, assim, a gente só se conhece por redes sociais, né? Exato. E o Garide, seu lindo. Então, Garide sou eu, trabalho com Tantra também, assim como utilizo outros processos terapêuticos, holocromos, a bioenergética, a reiki, enfim, são várias coisas dentro do mesmo processo, né? Mas, como o Marra falou, o meu processo principal, a minha base é no Tantra. E eu fui agregando outras coisas dentro desse meu trabalho. Gente, que interessante, estamos todos de preto. Que sintonia sensacional. E aí eu começo já perguntando, vou começar pelos mais velhos, tá, gente? Mahaprabhu, o que é a terapia tântrica? Você escolheu a pergunta mais difícil para mim, foi? Então, eu gosto de dizer que a terapia tântrica ela é uma terapia corporal. Então, assim, para quem está chegando aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar sobre a terapia tântrica, então eu gosto de trazer essa como básico, né, essa diferença sobre as psicoterapias. Então, a gente tem como principal instrumento de trabalho o nosso corpo. Então, se a gente for falar da psicoterapia tradicional, então geralmente se utiliza a ferramenta da fala como um instrumento de aprofundamento
terapêutico, né? E o Tantra, a terapia tântrica, ele tem o corpo como principal instrumento. Então, a gente acessa um lugar do inconsciente, né? Através das meditações, através das massagens, através das respirações. Então, a base do conhecimento da terapia tântrica é o Tantra, né? Que é essa filosofia ou ciência comportamental, como alguns gostam de dizer, que foi muito disseminado no Ocidente através do mestre indiano Osho. Então, basicamente, é isso. Aí eu pergunto para Atibala, é possível trabalhar autoestima com terapia tântrica? Com certeza, com certeza. Eu acho que a partir do momento em que a gente realmente tem um pouco mais de noção de todo o poder do nosso corpo e da sacralidade desse corpo, a autoestima se eleva, com toda certeza. E aí, Garige, você fala muito nas suas postagens sobre a questão da bioeletricidade na terapia tântrica. Fala um pouquinho para a galera o que é essa bioeletricidade. Sim. É importante falar também assim, que o Tantra mesmo, existem várias ramificações no Tantra. Assim como na terapêutica tântrica, existem várias ramificações também, né? Então, e quando eu falo sobre ramificações, isso vem muito da história do próprio terapeuta. Por exemplo, eu fiz o processo do Tantra, mas também estou terminando uma formação em análise bioenergética. Então, acaba que o meu processo é um pouco diferente, mas que no final vai ser todo mundo igual. O objetivo, pelo menos, é o mesmo, sabe? Então, existem ramificações dentro desse processo. Então, o meu trabalho é realmente direcionado a essas tensões crônicas que são produzidas no nosso corpo, né? E através dos exercícios de bioenergética, com as massagens, com respirações e com meditações, a gente tem como direcionar de uma forma mais específica, né? Para determinado local que determinada pessoa tenha essa necessidade. Eu acho que eu me perdi um pouco na minha resposta. Foi isso que você perguntou? Não. Oi, tá tudo certo? Você foi mais amplo. Mas tá tudo certo, não se preocupe. E aí, eu vou trazer uma pergunta de pessoas que mandaram durante, tá? E aí eu quero a opinião de vocês três para essa pergunta. Para mim, a massagem sensitiva é terrível. Sensação de estupro. O que faço para superar isso? Quem começa? Quem vai primeiro? Você, além de escolhe, né? A Shakti, ela sempre escolhe. Uau! Então eu vou de Atibala primeiro. Para mim, a massagem sensitiva é terrível, sensação de estupro. O que faço para superar isso? Eu acho que a gente tem um leque de opções dentro das ferramentas de terapêutica. Como todos aqui acabam agregando outras áreas da terapia para poder ajudar da melhor forma. No meu caso, eu sou consultor em sexualidade, estou numa formação de sexólogo, eu traria a razão, essa busca do porquê essa sensação de estupro. Se esse estupro já ocorreu alguma vez, e para partir daí a gente decidir que começar mais devagar talvez seja o momento. Talvez um pouco mais de trabalho de respiração, de meditação, um trabalho que gere mais confiança e conexão entre o terapeuta e a interagente, e assim ela vai se sentir com certeza mais à vontade. Para o dia que ela estiver pronta, a gente pode iniciar com a massagem sensitiva ou não. Não é obrigatório também, eu acredito muito nisso. Não sei o que os meninos acham. E aí, Marra, agora é com você? Beleza. É legal a gente compreender também para quem está aí do outro lado e de repente já recebeu a sensitiva e fala assim, pô, como é que é possível uma pessoa achar que a sensitiva é algo terrível, se para mim é tão prazeroso? Então é interessante dizer para as pessoas que cada pessoa ela vai ter uma sensação diferente quando o seu corpo ele é tocado. E o toque no corpo a gente acaba acessando o que eu chamo de inconsciente. A gente vai de lá direto, o corpo ele é memória. Então, tocar no corpo de uma outra pessoa, de repente, é tocar em uma memória, em memórias da pessoa. Então, pode ser que em algum momento a gente não vai ficar aqui dizendo o que é, o que não é, mas que esse corpo, em algum momento da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, ele foi tocado e ficou um registro ali para a criança ou para o adolescente de invasão. Então, esse corpo ele foi invadido. Então, toda vez que esse corpo ele é tocado, e é possível que isso aconteça não só na sensitive, mas que isso pode acontecer também dentro da sua relação com o seu parceiro ou com a sua parceira, ela acesse
essa sensação de que estou sendo, o que é a sensação do estupro? A sensação do estou sendo invadida. Alguém está me tocando sem a minha permissão. Então, é interessante que as pessoas percebam que existe sim essa possibilidade. E aí, como o Atibala trouxe assim, de forma perfeita, então não necessariamente a gente precisa começar pela sensitive, né? Então, geralmente eu pergunto para a pessoa, né, é possível sustentar essa sensação? Se não é, a gente vai lá para uma respiração, a gente vai para uma meditação. Então, é sempre trabalhar o que é limite e o que é aceitável para a pessoa. Eu passo a bola para a Garide. É bem por aí mesmo, né? Porque, como a gente fala em relação às tensões musculares, né? Elas estão relacionadas a alguma sensação ruim, algum trauma, alguma coisa. Então, em determinado local do corpo dela é como se houvesse um gatilho. Então, nesse momento da sensitive, que para mim é o momento mais intenso do processo, né? As pessoas imaginam que é massagem na ionia ou no linga, mas a sensitive, pô, começa essa produção de bioeletricidade. Então, é nesse momento em que pode chegar num ponto que, às vezes, a memória, a consciência deletou, mas ela está ali no seu corpo. Então, você acessa novamente esse local. E o ideal é justamente tentar perceber aonde está esse local, sabe? E aí trabalhar dessa forma. Mas é isso, cada um no seu tempo. Então, tem pessoas que querem a massagem, mas precisam passar por processo de respiração, como a galera falou, né? Então, cada um no seu processo, e é isso. É mais ou menos, então, ou seja, é exatamente isso, é o que eu falei, né? São caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, sabe? É mais ou menos assim que funciona. E aí, falando de terapia tântrica, porque para muita gente, quando a gente fala de tantra, já imagina massagem, orgasmos sensacionais de 1 hora, coisa enlouquecedora. Mas a terapia tântrica é muito mais que isso, né? Por onde começar a terapia tântrica? Aí eu começo por Garige. Eita! Então, assim, pô, primeiro que, pelo que a galera pode discordar, enfim, a gente está aqui para conversar sobre isso, mas pelo que eu venho vivenciando, assim, e pelo que eu leio, pelo que eu estudo, não existia esse processo de massagem no Tantra mesmo, né? O Tantra da Caxemira, Tantra do budista, Tantra taoísta, enfim. O Osho veio para o Ocidente e trouxe uma linha diferente, que é o Neotantra. Mas o Neotantra tem uma base muito forte nos trabalhos de Reich e de Alexander Lowen. Que Reich tem uma base do início do processo, né, da bioeletricidade, e Lowen veio através dos estudos de Reich enfim, criou a bioenergética. Então, por exemplo, quando você fala em meditação biovibracional, coisa desse tipo que a gente aprendeu no Metamorfose, MVB. Então, isso é coisa bioenergética total, sabe? Então, é isso. Me perdi de novo na pergunta. Eu fico falando. Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar? A terapia tântrica. Por onde começou, na verdade, né? Não, Então, por onde começar? Por onde a pessoa começa? Eu cheguei na terapia tântrica. Por onde é que eu começo? Deus, eu estou falando como começou o processo da terapia. Mas enfim, também está valendo, né? Aulão. Então, vamos começar. A pessoa primeiro vai precisar pesquisar sobre o terapeuta que ela mais se identifica, como eu já falei várias vezes. Alguns estão mais ligados à sexualidade, outros mais ligados à espiritualidade. O meu caminho é um caminho mais fisiológico, assim, coisas corporais mesmo, sabe? Então, a pessoa precisa se identificar com o terapeuta, pesquisar muito sobre ele e pedir informações. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é chegar aqui, no meu caso, e conversar muito, porque a pessoa precisa entender a proposta do trabalho e realmente o trabalho precisa se identificar com as questões que ela traz, porque as pessoas às vezes acham que é uma coisa assim que vai resolver tudo, e não é assim, nem tudo vai ser resolvido com esse processo, entende? Então é isso, é conversar muito, e de acordo com as questões que a pessoa traz, aí sim eu vou tentar conduzir o processo da melhor forma para ela. E aí é que vai ser. Tem pessoas que vêm e eu percebo que pode ir direto para massagem, mas tem pessoas que eu acho que precisam passar por um trabalho de respiração. Tem outras pessoas que precisam de uma reconexão com elas mesmas. Enfim, são vários caminhos para conduzir esse processo. Eu acho que é isso. Perfeito. O meu trabalho e aí, é assim. Eu assino embaixo. O primeiro ponto realmente é essa anamnese, essa conversa, esse bate-papo, para a gente conseguir identificar o que ela traz como demanda.
para a partir daí a gente pensar em quais são as práticas, quais são as técnicas que vão mais ajudar, né? O Garige trouxe um pouquinho antes aqui sobre a questão da bioenergética, e cada trabalho é feito para designificar alguma parte ali que seja do corpo, seja energética, seja até espiritual, a depender de quem trabalhe. E isso é um caminho muito delicado, e eu acho que cabe a sensibilidade a nós, né? A nós terapeutas, inclusive a sensibilidade de chegar e falar, olha, eu acho que a terapia tântrica realmente não é o que você está precisando no momento. Eu acho que eu posso te indicar um terapeuta que seja mais capacitado dentro da sua demanda, e ele vai te ajudar com toda certeza. Depois, se você quiser experimentar como é que é o Tantra aqui, que ele possa trazer algo de novo para você, estamos aqui para isso. E aí, Marra? Além disso, só antes de falar, essa questão da pessoa também se identificar com o terapeuta, Claro. sabe? Porque precisa existir uma transferência, uma contra-transferência para que o processo aconteça realmente, sabe? Então, além da pesquisa mesmo, se for um terapeuta muito bom e você chegue lá e no momento você não existe uma conexão, pô, vale a pena procurar um outro, né? Mas enfim, foi mal, Marra, pode falar. Tranquilo, meu irmão. E eu queria aproveitar e voltar um pouquinho nisso que Garide trouxe, né, em relação ao surgimento, né, ele teve uma compreensão da pergunta, mas é super importante trazer ele fez esse retrospecto histórico do Tantra da Caxemira, o Tantra budista, e o Osho ele vem trazendo, acreditando que o Tantra ele abraça tudo. Então, quando ele vem para cá, para o Ocidente, e ele pega as meditações do Vijayana Bhairava Tantra, né, que é as 112 meditações, um livro escrito há mais de 5.000 anos atrás, ele faz a releitura desse livro, trazendo o livro dos segredos, e a partir dessas meditações, dessas práticas meditativas, ele traz a proposta da meditação ativa, ele abarca ali os ensinamentos, os estudos de Lowen, de Reich, e aí vem, né, o que surge esse Neo-Tantra. E aí é interessante que o Tantra, a base do Tantra, ele não tem nada a proposta não é uma terapia. Então, a proposta lá do Tantra é iluminar, a expansão da consciência, a iluminação. Então, as pessoas, a partir daquelas práticas, das 112 meditações, que o Garide também trouxe perfeitamente, né, daquelas 112, menos de 10% era ligado a algo da sexualidade. Então, não tem nada a ver, a princípio, com sexualidade, o Tantra. Porém, ele era uma das únicas ferramentas naquele momento, filosofias ou ciência, que entendia o corpo como um todo, que ele incluía a questão da sexualidade. Então, isso é interessante a gente perceber, né? Então, como hoje o Tantra ele não é dogmático, então a gente não olha ele como religião, né? Então a gente olha ele como uma ferramenta para se encontrar esse lugar do autoconhecimento. Porque se a gente for para o lugar da iluminação, a gente vai trazer algo ainda muito ligado ao espiritual. Então, é o que está muito mais próximo da nossa sociedade hoje, é entender todas essas ferramentas que a gente traz hoje para o século XXI e entender ela como um processo terapêutico, como uma terapia. E aí os meninos já disseram muito bem, assim, por onde começar, né? Não existe o lugar específico para começar, né? Primeiro, procurar um bom profissional, uma boa terapeuta ou um bom terapeuta com referências, que isso é importantíssimo, porque tem muita gente, não só em Salvador, mas muita gente no Brasil inteiro, dizendo que faz Tantra, dizendo que trabalha com terapia tântrica, e na verdade não entende nada de Tantra. A pessoa, muitas vezes, o que ela é uma massagista tântrica, ou aprendeu a fazer uma massagem. Então, isso é muito importante, saber referências dessa terapeuta ou desse terapeuta. Ir lá nas redes sociais, pesquisar eles, site, Instagram, ter referência de outras pessoas que já conheceram o trabalho ou que conhecem o trabalho desse terapeuta, para você poder dar o seu primeiro passo. Perfeito. Gente, quem quiser mandar pergunta, manda na caixinha para a gente poder estar tudo organizadinho, tá? Porque senão a gente acaba se perdendo. Vou passar aqui mais uma pergunta que mandaram. Se eu for e meu marido não. Se eu for e meu marido não, acho que tinha uma vírgula. Pode dar divórcio para terapia? Então, todo mundo parou assim, oi. Se eu for e minha parceria não for, pode dar divórcio? Quem começa? Posso? Pode. Aí. Massa.
Eu vejo que vai muito sobre relações de acordos dentro do seu relacionamento, né? Eu acho que a primeira pergunta é: seu marido não pode ir, mas ele está de acordo com que você vá ou não, e não no sentido de autorização, mas no sentido de acordo dentro desse relacionamento, né? Até o que eu posso ir, vai magoar se eu for? Olha, vai me magoar bastante se você for fazer uma terapia tântrica. Eu não vou aceitar se você vai fazer a massagem tântrica. Aí parte da pessoa entender e compreender o que ela está buscando e decidir da melhor maneira. Mas eu sempre aconselho que, se existe um relacionamento, que esse casal comece junto esse trabalho com o Tantra. Porque aí os dois, é lindo, faz um desenvolvimento maravilhoso na relação, quando se permitem para isso. Eu não sei, eu passo para os meninos aí agora o que eles trazem. Tá, eu achei assim, eu vi a pergunta de uma forma diferente. Eu acho que da que a Atibala viu, mas no final eu acho que ele veio para o que eu estava pensando realmente, né? Porque talvez não fosse escondido, mas de repente ela foi para um processo terapêutico e ele não acompanhou, sabe? Ele não acompanhou, apesar de aceitar o processo, mas ela chegou num nível. Eu até falei sobre isso ontem. A pessoa se sente tão forte, tão independente, que é capaz realmente de terminar uma relação se o outro não acompanhar o processo. Entende? Eu imaginei por aí. Então, por esse aspecto que eu tive agora, eu acho que sim. Se a pessoa for sozinha, é capaz. E eu sou uma prova disso, porque eu tinha uma relação de 18 anos e que depois que eu entrei no Tantra, eu me sentia... E ela também, porque ela entrou junto comigo. Então, é uma coisa assim, a gente não tinha força para se desligar, mas a gente ficou tão forte que chegou ao ponto de falar, velho, vamos viver outra vida e tá tudo certo. Hoje ela é super minha amiga, amo demais, e enfim, eu acho que existe essa possibilidade bem forte. E aí, Marra? Eu tive esse entendimento também, né? Até mesmo porque muitas vezes uma pessoa quer ir, a outra não quer. E aí eu digo, geralmente para as minhas clientes ou interagentes, né? Falo assim, poxa, se ele ainda não quer, então faça o seu caminho. Então, o autoconhecimento, ele também é um caminho individual. E aí eu sou muito claro, né? Eu digo assim, você vai. Em algum momento, essa pessoa que está lá do outro lado, ela vai perceber e falar assim, a pessoa está se distanciando. Então, assim, eu posso escolher fazer o movimento junto, ou começar a me movimentar também em direção a esse lugar do autoconhecimento. Eu posso falar assim, ok, ela está indo, já vai. E aí é como se fosse uma cordinha, né? Vai distanciando, vai tensionando, vai tensionando, vai tensionando. Em algum momento, nesse lugar aí a pessoa se sente tão forte, como o Garide trouxe, trazendo essa fala dele, a pessoa se sente tão forte e fala assim, poxa, eu quero alguém aqui que esteja, não que o outro não seja forte também, mas que esteja aqui, me acompanhe nesse processo, esteja junto. Porque relacionamento é parceria também, é estar próximo, é caminhar junto, é andar em algum momento de mão dada, é perceber objetivos em comum. Então, eu digo assim, isso não é só a terapia tântrica, eu acredito que isso é o processo terapêutico, né? O autoconhecimento como um todo proporciona esse lugar para a pessoa. Eu acho que... Desculpa. Não, eu ia dizer que eu acho que essa live tem que acontecer toda semana, viu? Cada um vem de um jeito e traz uma coisa e vai juntando tudo, fica maravilhoso. E aqui tem uma pergunta da... Ops, eu não vou dizer o nome. Em uma meditação tântrica hoje, terminei com o nariz entupido e garganta doendo. Faz parte do processo? E aí, Marra? Eu digo assim, se aconteceu é porque faz parte, né? Então, assim, a gente não... Eu procuro dizer para as pessoas para não ficar atribuindo uma coisa ou outra. Então, a gente ainda vai muito para um lugar mental. Fala assim, poxa, aconteceu isso comigo, isso é normal, natural? Aconteceu isso comigo, isso foi por causa da massagem, foi por causa... Então, assim, qualquer processo corporal que a gente fizer, né, vai desencadear outros processos corporais. Então, pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o que essa dor na garganta ela quer dizer para você hoje? Então, trazer muito mais qual é a sensação, o que você está sentindo aí, né, do que a gente voltar para esse lugar do mental. Por que eu estou assim, ou por que eu estou dessa forma, ou por que aconteceu isso, por que eu senti isso. Então, o trabalho com o Tantra, o trabalho com a terapia tântrica é um trabalho que ele não é
ele não acontece a nível cognitivo, ele acontece a nível corporal, a nível sensorial. Como é que você está se sentindo depois da sessão? Então, eu gosto muito de trazer isso para os meus clientes, para os meus interagentes. Passo para o Garide. Passando aqui o trabalho de galinhas. Então, massa. Eu concordo com isso que o Marra está falando, mas eu também ia observar algumas outras questões, né? E como é a relação dela no se expressar, sabe? Será que ela consegue falar o que ela pensa, o que ela quer? Porque justamente nesses momentos de catarse também que algumas coisas travam. Então, o que ela está falando aí é garganta trava, nariz trava. Então, para mim, tem alguma coisa relacionada com esse posicionamento em relação à oralidade, né? Então, eu me atentaria um pouco a isso. Provavelmente faria trabalhos relacionados a essa região e liberação. Isso é só para se observar, é como o Marra falou. Não dá para tentar entender, a questão é corporal, sabe? Então, não apenas observe, não tente entender, observe. E aí, Atibala? Eu concordo com esses dois maravilhosos, porque faz parte do seu processo, eu acredito muito nisso, e eu trago muito essa consciência também, como o Garige colocou, de analisar qual é o ponto que reverberou esse trabalho, para a partir daí a gente poder dar uma atenção maior a isso. Colocou-se a garganta bichuda, vamos trabalhar a expressão, vamos trabalhar a comunicação. A pessoa colocou aqui embaixo, eu achei maravilhoso, garganta doeu porque engoliu o sapo. Perfeito, é quase isso, está entalado aqui, então vamos trabalhar um pouquinho mais a forma como você se expressa, né? E um ponto muito, muito importante é o que o Marra falou, e eu juntando, complementando com o que Garige colocou também, que é você observar o seu processo, ao invés de querer, como a gente tem, né, a mania ocidental, de tomar nota, de diagnóstico, de tudo ali puxando. Então, eu acredito que é muito mais um trabalho de observação e de compreensão. Olha, aconteceu aqui, então é aqui que precisa de uma atenção maior. Pode complementar, Gai. Tá, eu só queria trazer um ponto também, porque se esse trabalho que ela estava fazendo foi um trabalho, por exemplo, de respiração muito intenso, então eu preciso observar até a posição que ela estava respirando, porque respirar de boca aberta pode ressecar, então isso pode trazer um desconforto a essa região. Ao mesmo tempo, se houve catarse e choro, pode entupir o nariz. Então, a gente precisa ter alguns pontos assim, né? Se foi desse jeito, eu também não me preocupo tanto com esses bloqueios, porque aí já é uma reação fisiológica. Mas se, por exemplo, ela está em pé, fazendo outras coisas, então eu vou me preocupar realmente com essa dificuldade de expressão, e, enfim. Deu para entender o que eu falei agora? Deu sim. E aí pegando esse gancho do Garide, então, a importância do se observar também como é que foi o processo. Né? Porque para a gente não analisar só o resultado, que foi a garganta com a sensação doendo, mas durante o processo, seja com a respiração ou seja com a meditação, né, como é que eu visualizo, como é que eu percebi a expressão dessa pessoa durante para a gente também não fazer, trazer, vamos dizer assim, tem a expressão, né, a gente trazer problemas. Então, a ideia é a gente perceber todo o processo da pessoa durante o trabalho que foi desenvolvido. Sim. E aí eu pergunto para vocês, a gente falou até um pouco, né, que às vezes as pessoas eu fiquei no início do Tantra, buscando essas respostas. Ai, meu Deus, eu meditei assim, foi por causa disso. Eu queria essas respostas, porque a gente aprende nesse mundo ocidental que tudo X mais Y é igual a Z, né? Isso seria, de uma certa forma, de tornar o Tantra uma forma de religião? Eu não consegui entender, não. Assim, essa vontade de ter essas respostas certinhas, eu fiz a Kundalini assim, então essa dor que eu estou sentindo na minha pelvis é memória que eu tenho aqui, então eu tenho que usar, eu por ser mulher com Ioni, tenho que usar um obê de alho para liberar as memórias. Mãe orgástica, viu? Tô ligada. Tenho que usar um obê de alho para liberar essas memórias. Isso seria uma forma de transformar o Tantra numa religião?
porque eu quero X mais Y de ter um resultado, em vez de sentir, como vocês falaram, né, de sentir o processo, de observar com calma o processo. Deu para entender? Mais ou Eu acho menos. que mais Aí, um. a gente faz assim, ó, a gente vai respondendo de acordo com como a gente entendeu, né? A gente vai falando aqui, e aí em algum momento a gente vai chegar na sua resposta, né? Eu acho que isso ainda é muito fruto da nossa cultura racional, de querer compreender, de querer entender tudo. Eu não acharia que ele viraria uma religião. Isso, inclusive o Osho traz muito isso, né? Que o Tantra ele não se dispõe a responder perguntas, a dizer o porquê daquilo. É como. Tantra é método, é caminho, teias. Então, como é que eu vou resolver isso agora? Então, eu descartaria logo esse lugar da religião para o Tantra. Não sei, foi mais um... Eu fiquei igual a Garide, assim, meio confuso na pergunta, mas estou respondendo. Pois é. Pois é. Então, eu vou dar minha perspectiva em relação a isso, né? Se fosse por isso aí, como você quer respostas exatas, então ele não seria religião, porque a religião é baseada na fé. Então, não importa, né? Eu acredito e é isso aí, acabou. E eu tenho uma questão, ou seja, respondendo o que você está falando, então isso seria mais direcionado à ciência. Se você quer respostas, é ciência. Eu, como tenho essa questão mais mental, sabe? Eu tenho um traço de caráter esquizoide, apesar de ter outros, e uma dessas características é isso, é estar na mente o tempo inteiro. Eu precisava de respostas, e foi justamente com a enfermagem, com a bioenergética, que eu comecei a ter respostas, sabe? Então, se fosse por aí, o Tantra seria... Quer dizer, muitas pessoas chamam de ciência da iluminação, Sim. e não um processo filosófico, né? Tantra não é filosofia, sim uma ciência de iluminação. Enfim, já estou me perdendo na resposta, mas eu acho que é isso aí. Agora é ativar. Perfeito. Pelo que eu entendi da pergunta também, eu acho que tanto o Maha quanto o Garide complementaram. Eu acho que o Tantra não entraria em um lugar como religião. Eu acho mais que se for para ter um porquê, ele transforma-se em ciência ou como a gente é acostumado com a nossa medicina. Né? A cabeça está doendo, é porque automaticamente a minha pressão, a minha alimentação, o estresse, qualquer outra coisa, por isso eu vou tomar determinado remédio. Mas aí a gente sai do princípio, voltamos novamente para a observação e o não gerar expectativa. É realmente estar ali, né, no caminho do meio, na observação completa de tudo que está acontecendo e a partir daí, se você quiser, tomar uma atitude. Não sei se eu consegui responder também. Conseguiram. Eu quero vocês toda semana para a gente ficar sextando aqui. Tem aqui a Melissa da Bel. Descobri que quando a pessoa está na live, o nome aparece, então eu posso falar. Existe uma indicação da terapia ser feita por alguém do sexo oposto, energeticamente falando? Por exemplo, eu sou mulher com Ioni, só devo ser atendida por homens comigo. Vou começar. Então, assim, primeira coisa, você deve ser atendida por alguém que você se sinta confortável, independente de ser homem ou mulher. Mas existem estudos que dizem que polaridades opostas produzem mais energia. Então, se você é do sexo feminino, seria interessante passar pelo sexo masculino para entender esse processo. Mas, por outros caminhos, também é importante você passar pelo mesmo sexo, sabe? Porque, de alguma forma, você começa a perceber que você é capaz, né? Que o seu corpo é capaz de produzir essa energia ou essa sensação, independente de quem seja. Se é homem, se é mulher, enfim. Né? Mas, em relação à energia, existe esse estudo de que polaridades opostas produzem mais energia. Mas é isso. E você passa para quem? Eu escolho, então o Marra que está aqui embaixo de mim. Na verdade, aqui pra mim, eu estou em cima de você, viu, cara? Olha, se bem que em cima e embaixo tá valendo, tá de 4. Não tem problema. Do jeito que tiver, tá bom. Cara. Depois eu vou até tirar um print aí, ó. Aí aproveita o pessoal que tá aqui, aí tira o print pra gente saber quem é que tá em cima de quem tá do lado de quem. Então, algo bacana de compartilhar assim, então eu trabalho muito em parceria com a Sata. Então já chegou várias pessoas, né, mulheres,
para ser atendida por mim, e aí, de repente, ali ainda na anamnese, eu percebo que a pessoa está ali comigo muito mais para se desafiar, sabe? Não, eu tô aqui, eu vou fazer com um homem. Mas que naquele momento ela estaria muito mais confortável se ela estivesse sendo atendida por uma pessoa do mesmo gênero, no caso do gênero feminino. Então, tranquilo, eu faço isso assim, ó, procura Sata. Assim como já teve muito caso oposto, né? A Sata começar o desenvolvimento com uma pessoa e aí perceber que existe algum desafio, alguma dificuldade dessa pessoa com o masculino. E aí, quando ela percebe que essa pessoa ela já pode dar esse passo a mais, ela sugere, ela fala assim, ó, eu sugiro que você agora busque a sessão com uma Rapabu. Então, é muito interessante isso que o Garide trouxe, da possibilidade da gente estar realmente com uma pessoa que a gente sinta que a gente vai conseguir aprofundar um trabalho. Porque não adianta eu procurar, eu atendo muito poucos homens hétero com o trabalho da terapia tântrica, principalmente com a ferramenta da massagem tântrica, né? Porque a maioria dos homens hétero não se sentem confortáveis em ser tocado por um outro homem. E eu vou dizer o quê? Não, você tem que... Então a gente não tem que nada. A pessoa ela vai porque naquele momento ela se sente mais confortável e possível para o seu trabalho, para iniciar o seu trabalho de desenvolvimento. Eu passo para Atibala. Ele está aqui ó, na minha diagonal. Ó. Ele está assim, ó. Aqui eu tô bem em cima de você, né? Cada um vai... Segura a onda aí. Aí todo mundo se encaixando, não tem problema não. Qualquer coisa a gente troca, eu vou para baixo também, não tem besteira. Então a gente está no lugar tântrico, né? A gente está na teia. Ó. Na teia. Eu trago muito do que vocês colocaram e assim, particularmente falando, o meu melhor, não sei se é melhor ou maior, se a gente pode classificar assim, mas o processo mais intenso que eu já tive foi recebendo a massagem de um Shiva, de um homem hétero também. Me tirou de um lugar, de um tempo em que eu estava só recebendo massagem de Shaktis, e chegou um momento em que houve uma troca com esse colega, e nossa, uma expansão, que eu guardo, eu brinco com ele até hoje, velho, foi o mais intenso que eu já consegui chegar na massagem. E eu acredito sim que existem os estudos, já busquei também para poder responder essa pergunta, se há realmente uma potência maior energética. Sinceramente, pessoalmente falando, eu não acho que seja bem por aí. Eu acho que vai muito mais da questão da conexão e da confiança, independente do gênero que o terapeuta vai ter. Eu acho que se você confia muito mais naquela pessoa, você vai se entregar muito mais e o seu processo com certeza vai ser muito melhor. Mas, voltando aqui, eu vejo muito isso, porque se a gente fosse colocar, pensa comigo, se a gente fosse colocar que realmente a energética se torna muito maior em gêneros e sexos opostos, seria meio que eu falar para um casal de homossexuais, por exemplo, que eles não podem ser tântricos. E eu não concordo, eu não vejo dessa forma. Então, eu trago muito isso, eu acho que é muito mais a conexão. E depois que eu entrei no Tantra, eu comecei a entender e enxergar as pessoas não como o gênero, não como mais o sexo, mas muito mais pela energia que ela traz, pela energia que ela tem. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas é o que eu sinto. E aí eu trago uma pergunta para vocês. A gente sabe que massagem tântrica não é indicada para menores de 18 anos. Mas a terapia, ela pode ser feita, já que a terapia envolve meditação, envolve respiração, envolve outros elementos? Em Atibala. Boa pergunta. A gente sabe que não é aconselhável hoje por questões legais, né, se fazer um atendimento com uma pessoa menor de idade. Eu acho que as meditações, eu acho que as respirações, desde que haja autorização desse maior responsável, sim, podem ser feitas, até porque uma grande maioria do leque das meditações e das respirações não há necessidade de se despir. Né? Então, eu acho, dificilmente, na maioria das técnicas, a gente adentra realmente na sexualidade com as meditações. No meu caso, eu trago algumas específicas para a sexualidade, até porque eu trago
a técnica de sexualidade sagrada do taoísmo, trago a técnica de respiração ovariana. Então, aí a gente adentra um pouco mais na sexualidade. Mas as meditações ativas, meus filhos fazem comigo. Eu tenho um casal de gêmeos de 12 anos, que eles adoram fazer a Kundalini, adoram chacoalhar, adoram dançar, adoram fazer yoga do riso. E eu não sei por ser terapeuta, mas como pai eu não vejo mal algum para eles em fazerem essas práticas de meditação da mesma forma como fazer o yoga, por exemplo. Não sei os meninos, né? Eu passo a bola aí. Para quem? Passa a bola para quem? Passo para uma hack, já está aqui embaixo dessa. Ó, só... Mãe Orgástica falou aqui, fez um comentário que eu achei interessante, só completando a pergunta anterior, né? Ela fala, né, afinal, todos nós temos masculino e feminino, então quando a gente trata de energias, né, todos nós temos. E essa nossa busca do autoconhecimento, a gente tem justamente essas duas energias bem equilibradas dentro de cada um de nós. E aí, essa pergunta, Aline, é uma pergunta assim, muito polêmica, a gente está discutindo muito isso dentro lá da Abratantra, né? Então, eu faço parte da executiva como representante do Nordeste, da Associação Brasileira de Terapeutas Tântricas e Terapeutas Tântricos. Eu já convido o Garige e o Atibala, se ainda não se inscreveram, para que façam a filiação. A gente está fazendo um trabalho muito bacana, um trabalho muito sério, e a gente tem discutido muito isso. Então, assim, é super claro que para atendimento no caso, usando a ferramenta da massagem tântrica, que é proibido. E também a gente está nesse lugar, né, da meditação tântrica. Então, nas práticas lá da meditação tântrica, sempre quando alguém queria trazer o sobrinho ou o filho, vindo acompanhado, né, ele informava para a gente e não tinha problema nenhum. Então, a palavra tantra, ela já traz uma certa desconfiança de uma parcela grande da sociedade. Então, é um lugar só de proteção mesmo da terapeuta ou do terapeuta, de repente, não trabalhar com a terapia tântrica com a criança. Então, se eu quero fazer um trabalho com adolescentes, então, assim, faço um trabalho meditativo, vou trabalhar com meditação ativa, vou trabalhar com meditação passiva, mas talvez a gente evitar, nesse momento agora, a gente está abrindo o trabalho da terapia tântrica para pessoas menores de 18 anos. Isso é só um posicionamento, né? Então, dentro do que a gente acredita, não existe certo, não existe errado, mas seria um lugar de proteção mesmo para nós terapeutas, assim como eu enxergo isso hoje. Aí eu desço a bola pro Garide. Desce a bola, pô. Você tá aqui, Garide. Você tá aqui embaixo. Peguei. Mas, enfim, eu só queria esclarecer uma coisa assim, ó. Quando eu falei sobre polaridades opostas, eu estava falando sobre bioenergética e não sobre Tantra. E aí, a Atibala está aqui na diagonal. Falou sobre isso, será que pessoas homoafetivas não podem ser do Tantra? Então, nesse caso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, enfim, tá tudo certo. Era só queria esclarecer isso. A pergunta era qual mesmo? Que eu me perdi de novo. Menores de idade. Eu não atendo de forma nenhuma menores de idade, né? E lembrando que a massagem é apenas uma das partes do processo terapêutico, né? Muitas coisas estão envolvidas. Então, eu posso atender menores de idades, ó, que onda, de outras formas, e não com a massagem. Com a massagem, eu não atendo de jeito nenhum. A Rose, que é a mãe orgástica, falou aqui, e é maravilhoso para adolescentes, pois é onde a energia deles está super agitada e traz muitos benefícios, vendo do meu ponto de vista com filha em fase hormonal gigantesca. E aí eu até pergunto para vocês... E aí, Linha, e trazer também esse diálogo sobre a sexualidade com os adolescentes, né? Então isso é muito importante. A gente abrir esse espaço de conversa, assim como a gente conversa aqui sobre o Tantra, a gente conversa sobre sexualidade, porque dentro da escola, então, assim, os meninos, eles são super carentes de informações vindas de profissionais sobre a sexualidade. Então, eu, como sou oriundo da área de educação, eu gosto sempre de trazer isso, né? Que o tema sexualidade é um tema transversal para a escola, né? Então, está lá nos parâmetros curriculares nacional. Então, o que é um tema transversal? É o tema que está ali. Então, o professor ele pode pegar e trabalhar aquele tema, mas não é de ninguém. Então, como seria? E aí, geralmente, a sexualidade é visto dentro ali eu não sei, talvez não tenha mudado muita coisa, assim, porque às vezes eu vou em colégios ainda,
e ainda é um lugar muito superficial. Quando fala de sexualidade, fala de evitar a gravidez na adolescência, fala É, no nosso tempo eram as DSTs, né, que não é mais DST, são as IST. ISTs, né? Então é muito nesse lugar da superficialidade. Então, sim, é uma área aí onde a gente pode, sim, investir e levar a fomentar essa discussão dentro das escolas. É a minha Sim, opinião. eu também acredito nisso, Mar, porque assim, porque eu trabalho dessa forma, né? Relacionados a couraças, a tensões musculares. Então, essa galera de agora é muito difícil que a gente ressignifique essa sexualidade. Então, o momento que a gente pode ressignificar é justamente nessa nova galera que está vindo. Então, essa abertura para poder se falar sobre sexualidade, claro que de uma forma consciente, né? Não de uma forma Sim. vulgar, enfim. Mas, pô, é a forma que a gente tem de transformar essa sexualidade deturpada que a gente vive, né? Que é sobre até um texto que eu fiz há um tempo atrás sobre maturidade sexual e sofisticação sexual. Nós vivemos numa fase de sofisticação sexual. A gente sabe o que fazer, várias técnicas, várias coisas, mas, porra, tá todo mundo em terapia, tá ligado? Não chega a uma maturidade sexual, né? E perceber Perfeito. que a vivacidade da vida vai fazer com que momentos você não tenha orgasmos maravilhosos e dentro dos seus orgasmos uns vão ser maravilhosos, outros nem tanto. Enfim, isso é maturidade sexual e que é coisa que a gente não tem, né? Mas enfim, isso. eu te bala agora. Ah, boa. Não, complementando que eu acho maravilhoso, porque minha companheira, a mãe orgástica Ró, ela concluiu há pouco tempo tanto a formação de educadora menstrual como de educadora sexual. E a importância que o Garige colocou, o momento da gente conseguir ressignificar essa sexualidade na massa é agora, para eles. Sim. Mas como o Marra colocou, infelizmente ainda é uma coisa muito rasa. Não existe um trabalho realmente direcionado e quem tenta fazer isso, a depender das situações, ainda é visto, né, enfim, ainda é visto como um sistema que a gente quer incentivar as pessoas, as crianças, os adolescentes a fazerem sexo ou até, sei lá, as besteiras que falam por aí. Mas quando a gente coloca da importância dessa ressignificação, a gente vai diminuir muito na problemática, que se isso fosse trabalhado comigo na pré e na adolescência, na juventude, com certeza eu estaria em um lugar diferente hoje. Não sei se eu Uau. consegui complementar. E sobre esse assunto, né, sigam a Mãe Orgástica, porque eu acho que o perfil dela é Ah, é? muito massa, a forma que ela lida com essa educação sexual dos filhos dela. Sim. Então, para muitas pessoas deve ser algo chocante, a Isso. galera puritana, né? O que a gente Imagina, fala assim, rapaz, eu não sei como é que a galera tá recebendo isso, mas eu acho massa, eu acho fenomenal. Então, ó, um beijo para ela, sigam aí que nesse lugar da educação sexual eu acho muito massa a forma que ela lida com os filhos. E aí a Obrigado. Daniela perguntou aqui, ó. Eu, mãe que conheço o Tantra, se levasse minha filha para fazer apenas a sensitive, com minha autorização e meu olhar de terapeuta e não de mãe, seria possível abrir a sessão ou nem assim com minha autorização? Eu vou deixar... Vai, Marra, tá na ponta da língua, vai, deixa sair. É aquilo, eu acredito muito que não existe engessamento, não existe nada tem que ser assim ou tem que ser. Então a gente vai se utilizar sempre do bom senso e utilizar assim, é necessário nesse momento, é real, é algo que é imprescindível. Então ter esse lugar de diálogo com a mãe e de repente esse lugar de diálogo primeiro com a filha, que talvez não seja necessário, é algo que a gente quer, mas que nesse momento não se faça tão necessário. Então, para mim é isso. Nada é engessado, nada tem que ser dessa forma ou não pode ser dessa forma. Essa é a minha opinião. Perfeito. E você passa para quem? Vou passar para Tibala agora. Querido, eu não Passe tenho... minha bola para ele. Me dê, pode mandar as duas. Véi, Duas logo, hein? é hoje. Porra, velho. É uma para você, outra pro Garige, cara. Ah, perdão, Não. bicho. Poxa. Eu acho que eu não tenho o que complementar. Eu concordo plenamente com o que você trouxe, Marra. Eu acho que não precisa ser algo engessado,
mas primeiro de tudo precisa ser visto se realmente há necessidade agora, precisa ser agora. Eu acho que existem muitas formas da gente conseguir trabalhar, como o Mar falou aqui primeiro, como o Garide falou, como eu coloquei, a educação, a conversa está aqui, talvez isso possa causar uma mudança real muito mais forte do que até uma própria sensitive. Eu acho isso. Uau. Eu queria falar, agora sou eu, né? Então, Joga. é muito importante também, voltando um pouco ao assunto, de ter essa liberdade de se falar com a criança, com o filho, mas é muito importante também que se respeite o tempo dessa criança. Sabe? É Espere. muito importante isso. Mas Espere ele voltando para esse perguntar. assunto agora da pessoa que queria que a filha vivenciasse esse processo, é muito importante também observar se essa é uma vontade da mãe ou se é uma vontade da filha. Porque realmente são duas pessoas totalmente diferentes. Então, eu preciso entender se é a filha que quer passar por esse processo ou se a mãe acha que isso é interessante para ela. E como o Marra falou, não é engessado. Com certeza absoluta, eu vou evitar o máximo possível. Mas se eu perceber que vai ser muito importante para essa criança, no caso, enfim, eu vou observar e provavelmente, ou talvez, se eu achar que devo, eu vou fazer uma sessão com ela. Mas eu primeiro preciso passar por todos esses aspectos que eu falei agora. E aí, de repente, seja a possibilidade de falar assim, poxa, se isso é imprescindível, então procura uma terapeuta do mesmo gênero, né? Procura uma mulher terapeuta para se fazer esse trabalho. Sim. Então é uma possibilidade, é um lugar de cuidado, vamos dizer assim. Acho perfeita. Perfeito, meu velho. E aí, estão faltando apenas 9 minutos. Passou rapidinho, Já? foi praticamente uma rapidinha, né? Pois é. Aí eu quero saber de você. O que esperar e o que não esperar da terapia tântrica? Eu acho que agora a gente poderia fazer perguntas para a Aline, né? A gente vai assim, agora a gente faz pergunta para a Aline. A Aline está numa formação em terapia tântrica, daqui para o meio e final do ano vai ser uma terapeuta tântrica também, então a gente agora vai encher a Aline de perguntas. Peraí, sou fé. Então, eu que faço as perguntas. Vamos lá. E aí, não esperar a terapia tântrica. Acho que... Não chore, espere tudo e não espere nada. Uau! Eu acho que realmente o tanto como voltamos aqui aquelas outras perguntas antes, é realmente o estado de observação. E quanto menos expectativa a gente conseguir gerar, é claro que falar isso é muito bonito, Atibala. Nossa, é legal, mas eu tô indo lá pela primeira vez quebrando um bocado de tabu meu aqui para deixar você ou qualquer um dos meninos aqui me tocar. E todo mundo já falou que o negócio dura 50 minutos de orgasmo lá, vai ser uma loucura. Pô, eu sei que é difícil você realmente chegar sem expectativa, mas se for possível encontrar um lugar aí em que você vá de coração aberto para o que possa surgir, acolhendo isso com amorosidade, vai dar tudo certo, vai ser uma experiência massa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Para mim, né? Passa a bola pro Garide dessa vez, para não dizer que eu tô cercando o Marra. Como a Tibala falou, o objetivo é não esperar nada, não criar expectativas, até porque o processo é corporal e não é intelectual, sabe? Às vezes você vai buscar resultados na mente, mas não é. A sua mente se transforma e as pessoas ao seu redor começam a perceber mais rápido do que você. Então, não espere nada. Não espere orgasmos de 50 minutos, porque realmente, para você ter orgasmos de 5, 10, 15, 50 minutos, você precisa se desenvolver nesse processo. Sabe, não é chegar e, pô, numa sessão você já... não é assim. Você tem uma memória gigantesca, né? Eu atendo pessoas aqui com, sei lá, 45 anos. Então, 45 anos num padrão. Então, para ressignificar isso, precisa de um processo. Mas, com certeza, você pode chegar a esse ponto de ter orgasmos mais intensos, mais profundos, mais duradouros. E isso vale para homens e para mulheres. Mas isso é um caminho, sabe? Cada pessoa vai precisar de um tempo diferente para chegar nesse mesmo lugar. Mas o interessante é que todas as pessoas podem chegar nesse lugar. Mas para chegar nesse lugar, precisa uma certa dedicação, né? Um desenvolvimento que vai muito além do Tantra, muito além do meu trabalho, do trabalho de Marra, do trabalho de Atibala, sabe? Porque o terapeuta não pode achar que ele é o provedor,
sabe? É o terapeuta, o inteligente é que tem a capacidade de se permitir a chegar além. E cada vez ele vai mais longe, mais longe. E é ele, sabe? Eu venho com a técnica e ele se permite expandir a percepção corporal, enfim, qualquer tipo de percepção que seja. Mas, por favor. Perfeito. Eu diria assim, vamos tirar o foco do objetivo e vamos valorizar o percurso. Eu sinto que o Tantra é bem esse lugar, do valorizar o percurso. Então, se chega alguém com uma questão referente à sexualidade, pegando o gancho do Gari, em relação aos orgasmos, eu nunca tive orgasmo na vida, e eu quero 50 orgasmos. Eu falo assim, nunca teve na vida. Então, primeiro, a pessoa precisa se conectar com prazer. Não vai existir o orgasmo chegar se ela primeiro, nesse percurso, ela não acessar o prazer dela. Então, o caminho do Tantra, para mim, é o caminho. É valorizar cada dia, cada meditação, cada respiração. É o aqui e agora, é o valorizar o estado de presença. Então, eu sinto que é esse lugar que a terapia tântrica, ela convida todas as pessoas. Uau! Poxa, gente, ficaram tantas perguntas aqui na caixinha. Tantas perguntas que a gente vai ter que marcar uma parte 2, viu? Já estou logo avisando que a gente vai sextar de novo. Vai ter repeteco. Vai ter repeteco. E quem sabe, de repente, uma parte 2, ou uma parte 3 aí, sequestrando a mãe orgástica, a Sata, Komala, a Andréia, que tá aí, a Mara, né? Fazer uma parte 2 uma parte com os homens, uma parte com as mulheres. E depois mistura tudo. Depois mistura tudo. Adoro. A gente vai lá pro YouTube do Tantra Amor, que a gente junta todo mundo. Nossa. Meus amores, muito, muito obrigada. Faltam 3 minutos. Diz aí, pessoal, aonde eles encontram vocês? Meninos, por favor. Por mim? Sim, pela ordem alfabética. Vamos lá, então. Atendimentos online disponíveis através de agendamentos aqui pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Me encontram no Instagram atibala.neotantra. Atendimentos presenciais reduzidos, não só devido à pandemia, mas Feira de Santana e Salvador. Meu foco é mais o interior da Bahia, né? Os meninos já fazem um trabalho maravilhoso em Salvador, mas a gente está chegando também, está todo mundo junto. Isso é que é maravilhoso. Agora eu? Vai, Garige, você. Desculpa, esqueci de passar a bola. Pois é, já fui me assumindo aqui no processo. Como eu falei, né, eu tenho meus traços de caráter esquizoide, eu sou meio de longe, então meus atendimentos estão suspensos, sabe? Mas, enfim, não atendo online, porque meu trabalho é extremamente corporal, enfim, eu tenho minhas questões de estar aqui. E para mim é uma luta estar aqui trocando a ideia assim, velho, porque, enfim... Vamos nessa. Mas é isso. Enfim, acho que mês que vem as coisas podem estar melhor e eu volto a atender. Mas estou aqui aberto a qualquer dúvida, qualquer coisa, manda direct. Enfim, estou aqui para resolver, mas não atender online, porque realmente eu queria, mas não consigo. Não faz parte de mim, eu também não fico lutando contra isso, né? Eu aceito as minhas deficiências e as minhas potencialidades. E vamos nessa. Agora vai. Tá tudo certo. Massa, então eu estou aqui no perfil, né, @jorge.mahaprabhu. Eu tenho atendido, chegou uma demanda bem grande agora durante a pandemia de homens querendo atendimento online, então eu tenho atendido alguns homens online. Atendimentos presenciais eu também segurei um pouquinho, mas eu estou atendendo minhas clientes da área de saúde, né, que já tomaram a segunda dose da vacina. Então, de vez em quando, elas chegam, pedem o help, então eu tenho aberto essas exceções. E eu vou colocar aqui o @ do Tantramor, tá bom? Então, @tantramor.terapias, encontra lá o trabalho meu e da Sata. No YouTube também, o mesmo nome, né, Tantramor. Então, lá a gente fala sobre sexualidade, sobre Tantra, sobre autoconhecimento, sobre os relacionamentos, sobre o nosso relacionamento, eu e a Sata. Então, estamos aí juntos e misturados, fazendo esse trabalho aqui na Bahia, no Nordeste, elevando o nome do Tantra, né? Bahia é referência de Tantra no Brasil. Muito obrigada, meus amores. Amei, e aí, ó, amei. Fazendo merchan, né? Quem tá aí, ó, printa a gente vai dar um sorriso.
E aí sai marcando o Rapidinho. perfil da gente, ó. Vamos se organizar. Pô, aí uma coisa muito massa que eu queria falar aí sobre o que Barra falou agora, velho. Pô, tem uma galera em Salvador, principalmente, que tá trabalhando de uma forma muito massa, sabe? Então, Vai pô, cair, tem vai muitas possibilidades aí. Um beijo! Um beijo! Vai cair. Obrigado, Gratidão, meus gente. amores. Eu sou fã de Gari, vocês, Atibala, Linha. velho. Eu sou fã de vocês Beijão. demais. Ó, não vai cair não, vai continuar, viu? Que Porra, legal. eu falei feira, eu falei Salvador, mas não, tem Atibala em feira também, velho. É porque, Mas porra, estamos juntos, irmão. eu também Eu fico perto, entendo. mas Atibala Eu vem em entendo. Salvador também. Então Estamos acaba sendo a juntos. mesma coisa. Estão pedindo para desativar os comentários para fazer o print. Então vamos lá, rapidinho. Desativa aí Que pra bom que fazer não o cai. print. Então Vamos vamos fazer uma lá. bem- Cara de uma cara tântrico, todos com sensual. cara de tântricos. Ixi, tanto que eu fico torcendo. Já foi? Já foi? Já foi? É, vários Não tem prints, os pô, tá rolando comentários para prints dar aí, ó. feedback se já foi ou não. A gente vai Daqui a ficar pouco aqui. ninguém fez print nenhum, vai ficar perdido isso aí. Muito Então eu vou obrigada, tirar. meus amores. Ah, você vai tirar? Não, já foi, já tiraram aí pra gente. Já tiraram. Pronto, muito obrigada. Vou deixar salva essa live lá no meu. E quem quiser assistir, em breve a gente combina para fazer outro sextor nosso, Com né? De certeza. 4 de novo. Com Eu amei certeza. esse negócio de 4. Esse negócio de 4 é interativo, é legal, viu? Todo mundo se diverte. Valeu. Assim, soltando as bolas dele pra tudo que é lado, né? Beijo, meus amores. Tchau. Beijão, tchau, tchau, pessoal.